Oi, oi, pessoal. Hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o processo de Revolução Americana, como que se deu a independência dos Estados Unidos. Aqui no tema do slide eu coloquei como o processo mesmo histórico, né? Mostra aí a Declaração de Independência elaborada em 1776. A gente vai ver todo o seu processo, o declínio e os impactos que isso teve, né, para o mundo, principalmente para a América. O contexto que se dá tudo isso é o contexto da crise do antigo regime, né, crise do absolutismo, e a gente vai ter também a crise do sistema colonial. Com as elaborações que a gente viu nas últimas aulas, a gente viu a ascensão da burguesia. Vimos que, principalmente no contexto inglês, a gente teve a Revolução Industrial, no contexto europeu a gente teve o Iluminismo, um movimento muito forte, que influenciou todo esse processo também. No Iluminismo a gente viu a questão do liberalismo, né? Liberalismo político, jurídico e o econômico. Com isso, as práticas mercantilistas de intervenção do Estado fez com que não houvesse mais espaço para isso. Então, o sistema colonial ele acaba entrando em crise decorrente dessas mudanças e vai impactar diretamente nesse movimento de independência dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter uma forte propagação das ideias iluministas, esse forte liberalismo mais voltado para a questão econômica, mas o político também ele vai atuar. E nesse contexto já de crise do sistema absolutista. Então, em 1776, né, que verificou-se a independência das 13 colônias da América continental britânica, que em 1787 deram origem aos Estados Unidos da América, como a gente conhece hoje, né, a primeira nação que se torna independente do continente americano. Então, isso foi muito importante porque ela foi a pioneira no processo de independência e vai influenciar muitas outras, né, territórios aí da América Central e América do Sul também. Exceto o Brasil, né, que vai passar por algumas modificações, no quesito de sistemas políticos e tudo mais. E aí a gente vai ter algumas características da colonização inglesa, né? Vamos lembrar do processo que se deu a formação aí das colônias. A gente vai ter a colonização dessas colônias inglesas ali mais voltado para o século XVII, né, 1620. A gente viu que no contexto aí da Inglaterra, no século XVII, houve muitas revoltas, né, Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, fazendo com que alguns ingleses, principalmente os puritanos, eles saíssem da Inglaterra e se direcionassem aí para as colônias da América do Norte. Então a gente tem aí a primeira ocupação nas colônias por parte desse processo de revoltas que estava acontecendo na Inglaterra. Então, através do navio, né, o famoso navio conhecido como Mayflower, a gente tem o desembarque desses puritanos ali nas regiões de Massachusetts, mais voltados para as colônias do norte. Então, a formação das 13 colônias, elas vão se dividir em colônias do norte e colônias do sul, né? Então, a gente vai ter, a partir desse processo de colonização inglesa, a divisão, aqui eu coloquei um mapa para a gente ver, a divisão dessas 13 colônias, as colônias do norte e as colônias do sul, que por hora, alguns historiadores, mas esse termo já tem entrado em muito desuso, a questão de colônias de exploração e colônias de povoamento. A princípio, a gente tem as colônias do norte como colônias de povoamento, né, que foi o primeiro aí navio a desembarcar dos ingleses puritanos. E embaixo, né, as colônias do sul, a gente tem as colônias de exploração, que desenvolveram um sistema de monocultura, plantation, mão de obra escrava e tudo mais. Só que essa divisão ela não é definitiva, né? É claro que as do norte têm mais característica de povoamento e as do sul têm mais característica de exploração, como foi aqui no Brasil, uma colônia de exploração. Mas essas características não são definidas, não é algo fixo, porque isso pode mudar. Quando tiver a Guerra de Secessão, que a gente vai ver que é a separação dessas regiões norte e sul, a gente vai se atentar mais a isso, as especificidades de cada localidade, né, norte e sul, mas a princípio a gente tem essas ideias, né, de formação, mas que não são definitivas, né? Então é importante a gente ter esses conceitos, mas e ter a ideia de que eles não são fixos.
que há dinâmicas de exploração e povoamento em ambas, mas umas predomina mais que a outra. Então, a gente tem a do norte como colônias de povoamento e a do sul como colônia de exploração. Então, a gente tem também a produção de muitos produtos, né, agrícolas, voltados aí à questão do trabalho escravo, do mercado externo, mais direcionados às colônias do sul. No norte, a gente vai ter a produção de produtos manufaturas, questões voltadas ao mercado interno, produção também para o mercado externo, dando aí um caráter muito específico dessas colônias. Elas tiveram participação muito boa, conseguiram desenvolver, né, ambas no processo histórico. Beleza. Com isso, a gente vai ter essa autonomia política já desde o início. Lembrando que quando começa esse processo de colonização dessas colônias, a gente vai ter um movimento que é chamado na história de negligência salutar. O que seria essa negligência salutar? Seria basicamente a ausência de participação política da Inglaterra. Então, a Inglaterra ela não participa diretamente da exploração da colônia, como acontece com Portugal e Espanha nas colônias da América do Sul, por exemplo. Então, a gente tem essa negligência por parte da Inglaterra porque ela estava sofrendo vários processos aí de modificações, de revoluções, de revoltas, e por conta também de uma questão geográfica de distância, né? Então, a gente tem essa ausência da metrópole inglesa nas colônias, fazendo com que haja uma autonomia política, uma autonomia fiscal e uma autonomia comercial nesse processo de colonização e formação desses povos, né? Então, a gente já tem um processo histórico muito diferente do que aconteceu nas Américas do Sul, e a gente tem esse cenário de negligência salutar por parte da Inglaterra, que não atua diretamente no domínio sobre a colônia. O que vai acontecer? A gente vai ter a Revolução Industrial e a própria colônia vai começar a disputar o comércio, as relações comerciais com a Inglaterra. E a Inglaterra se torna, a partir da Revolução Industrial, a grande potência europeia, né? A grande potência mundial. Então, a gente vai ter disputas aí por parte das colônias. As colônias elas conseguem desenvolver, conseguem ter autonomia, conseguem liderar significativamente os mercados externos, e aí tem essa disputa comercial. Com isso também a gente vai ter a Guerra dos 7 Anos, né? É uma guerra territorial, basicamente, entre a Inglaterra e França. A Inglaterra vai sair vitoriosa, mas ela vai sair vitoriosa a um custo muito alto. Então, ela vai precisar se voltar nesse momento para a colônia. Primeiro, para tentar impedir esse aumento desse comércio e fazer com que ela continue, né, sendo a potência comercial europeia. Segundo, para que haja um reerguimento da economia por conta da Guerra dos 7 Anos. Então, elas começam a voltar agora para a atuação na exploração colonial. No momento da guerra também, aconteceu que os ingleses eles acabaram treinando os colonos americanos no processo de guerra. Então, os colonos que estavam nas 13 colônias, eles tinham um treinamento militar muito significativo. Isso fez com que eles, quando começasse o processo de guerra de independência, eles já sabiam como lutar, né, e como enfrentar o exército inglês. Então, essas características foram importantes para que já começa a acontecer o regime aí de independência. Aqui seria o movimento de plantation, né, o comércio aí triangular, o famoso comércio triangular que acontece nas 13 colônias com a África e com a Europa. No caso, a África, né, cede aí a mão de obra escravizada dos africanos para a América do Norte, né, para as 13 colônias. Por sua vez, as 13 colônias elas vão comercializar com a Europa madeiras, algodão, açúcar. E a gente vai ter também essa venda desses produtos, né, na costa africana. Esse comércio triangular ele vai ser importante para o desenvolvimento das 13 colônias e aí a gente vai ter toda essa estrutura que a Inglaterra, quando se coloca aí, né, para explorar a própria colônia, já estabelecida, né, esse comércio triangular e esse regime de plantation. O que vai acontecer? A Inglaterra, a partir disso, a partir da Revolução Industrial, a partir da Guerra dos 7 Anos, a gente vai ter o arrocho colonial inglês sobre as 13 colônias. Com isso, ela vai querer que haja a manutenção dos colonos
na região litorânea para que não haja exploração para o centro-norte do território, né? Lembrando que a gente está falando da costa litorânea dos Estados Unidos, a gente não está falando de toda a extensão atual dos Estados Unidos. Então, ela vai ter que começar a limitar a atuação dessas pessoas para as regiões mais interioranas do país, fazendo com que pequenos agricultores que tinham a ideia de se expandirem, né, as relações comerciais, as relações de plantação, não ocorressem. Então, a gente vai ter já um movimento de conflito com essas pessoas. E aqui, a partir do Ato de Quebec, elas impedem realmente o deslocamento dessas pessoas, né, dos colonos que estão nessas 13 colônias, para a região aí do centro-norte. E nisso a gente já começa uma formação desses colonos que já estão com autonomia política bem elaborada, e eles começam a desenvolver um lema, né, que a Inglaterra, a partir desse momento, já começa o processo de taxação de impostos, já começa a atuar de forma bem arbitrária na região colonial, e aí eles formam, né, uma conjuntura contra o sistema inglês de dominação. E aí o lema dos colonos é: sem representação não há taxação. Então, eles não se veem representados, eles já se veem como norte-americanos, a gente pode dizer, né? De como pessoas aí que vivem nas 13 colônias e que não têm mais ligação, não têm que se subordinar aos poderes ingleses. Então, eles não se veem representados e vão, né, no conflito aí gradual contra esse domínio da Inglaterra. E aí começa a questão dos impostos, que é a prática aí excessiva de impostos realizadas pelos ingleses para que haja, né, o domínio e a exploração do território colonial. Então, eles vão começar com a criação de impostos, só que as 13 colônias elas não vão aprovar, né? Não há uma participação deles política, e eles queriam essa participação política no parlamento, queriam ter autonomia sobre isso. Então, a gente começa um movimento aí de taxação massiva para as colônias. A primeira delas é a Lei da Moeda, depois a Lei do Açúcar e a Lei do Selo. A Lei do Açúcar foi importante porque foi um grande embate aí, né, na questão do açúcar decorrente ao processo de comercialização do açúcar com outras regiões, né? E a Inglaterra queria que fosse somente comercializado esse açúcar com as Antilhas inglesas. A Lei do Selo, ela vai ter uma importante participação também, porque ela vai começar a limitar a circulação de informações no contexto aí das 13 colônias. Então, todo material de publicação tinha que ter um selo, e para ter esse selo, né, era cobrado um imposto. E como a gente sabe que os ideais iluministas de propagação de ideias, de liberdade, de liberdade de expressão estavam muito em voga, eles vão contestar veemente essa taxação e esse imposto sobre as, né, leis aí de publicações de liberdade de expressão. Então, a gente vai ter uma reação colonial muito incisiva, né, com relação a esses impostos, e aí eles vão se reunir no Congresso da Lei do Selo, alegando que eles não têm representatividade no parlamento, e vão declarar o boicote ao comércio inglês. Como resultado disso tudo, vai ser revogada a Lei do Selo. Só que a Inglaterra, mesmo revogando essa lei, que teve uma expressiva participação, expressiva, né, contestação com relação a isso, ela vai incidir em mais taxações. Então, a partir de 1767, a Inglaterra cria novos impostos para as colônias. Com isso, vai gerar um movimento chamado Massacre de Boston, que as tropas inglesas vai matar cerca de 5 ou 6 colonos em Boston, e eles vão agir, né, os representantes militares da Inglaterra que estão nas colônias vão agir aí com muita violência e brutalidade na manifestação desses colonos. A Lei do Chá foi uma das leis que começou a vigorar a partir disso, que ela vai fazer com que haja o monopólio do comércio somente à Companhia das Índias Orientais, né? Então, a gente vai ter uma taxação aí de impostos para as próprias colônias que estiverem aí comercializando esse chá. Então, a gente tem toda uma questão aí de monopólio mesmo que a Inglaterra vai aplicar ao comércio, colocando a possibilidade de comércio somente à Companhia das Índias Orientais, que era
o monopólio da Inglaterra, né, que fazia grandes relações comerciais aí com o chá. Com isso vai ter também uma notória participação contra tudo isso, e aí vai acontecer a famosa aí, festa do chá de Boston, né, Boston Tea Party, que é basicamente alguns colonos eles vão se disfarçar de índios e vai ter uma concepção bem exótica, né, do que é representado o índio e tudo mais, e eles vão se disfarçar e vão destruir alguns carregamentos de chá, né, que vão chegar aí no porto de Boston. Então a gente tem alguns ataques dos colonos a relação comercial aí estabelecida pela Inglaterra, e com isso foi denominado esse movimento de revolta, né? E esse movimento ficou interessante porque por conta dessas fantasias que eles colocaram aí a participação de índios, mas também por esse ataque ser, né, bem direto aí a essas embarcações de produtos. Como resultado, né, dessa Tea Party, a gente vai ter as leis intoleráveis. A Inglaterra ela vai agir de forma bem intolerável, bem incisiva com relação a isso, vai fazer com que haja uma indenização, vai taxar esse momento, falando com que eles tinham que pagar todos esses prejuízos que foram causados, né, decorrente aí essa festa do chá de Boston, esse ataque às embarcações. E como resultado de tudo isso, a gente vai ter o primeiro congresso aí continental buscando, né, a revogação das leis em nome da igualdade dos direitos dos colonos. Então, a todo momento, gente, a gente vai ter a atuação da Inglaterra, né, taxando cada vez mais as colônias com impostos, com decisões arbitrárias, com leis intoleráveis, inconcebíveis, e aí a reação dos colonos frente a isso, né, a resistência deles em não aceitar e ir à luta e combater toda essa atuação incisiva, arbitrária e violenta da metrópole. Eles já não reconheciam a Inglaterra como metrópole, eles tinham, né, já uma autonomia política durante todo o processo. E aí, como resultado da eclosão da guerra, a gente vai ter a Inglaterra recusa as propostas, eles colocam, né, a questão que eles não tinham igualdade de direitos e a Inglaterra recusa as propostas. E aí, em 1765, a gente tem as tropas inglesas realizando ataques diretos. E aí dá início ao processo de guerra de independência. Então, a gente tem realmente uma guerra, tropas de colonos das 13 colônias contra os militares ingleses. Então começa um processo de guerra de independência, porque a gente tem toda uma recusa, né, da Inglaterra em aceitar essas possibilidades aí de participação política dos colonos. E aí o início da guerra, né, é formulado um panfleto muito interessante pelo inglês, né, Thomas Paine, que era um iluminista muito influente da época. E aí ele coloca a formulação de um panfleto de caráter muito nacionalista, colocando os ideais que ele propagava. Gente, só pegar o carregador. E aí a gente vai ter a participação desse iluminista inglês que está, né, de acordo aí com todas as concepções de independência, e ele vai propor todos os ideais que os colonos, né, buscavam aí no processo de independência. Eu coloquei um trecho aí do panfleto que ele fala sobre a questão da república, né, e da democracia. Eu achei muito interessante isso porque eu tenho um caráter muito nacionalista. E é bem esse caráter de patriotismo, de nação que vai ser construído nos Estados Unidos. Então ele coloca assim: o que Atenas foi em miniatura, a América será em magnitude. A primeira era maravilha do mundo antigo. A outra está se tornando a dimensão e o modelo do presente. Então ele coloca toda essa relação de participação, de liberdade, de uma construção política baseada em princípios democráticos, assim como foi em Atenas. Então a gente tem já um caráter muito nacionalista, e esse panfleto ele foi o segundo panfleto de mais influência no processo histórico da independência da América do Norte.
aí, em 1700, nesse processo de guerra, né, as tropas inglesas elas já estão enfraquecidas, a gente vai ter a declaração de independência e a vitória aí dos colonos, né, com relação ao processo de independência em 1776. Então, em 1776, a gente vai ter a declaração de independência elaborada por Thomas Jefferson e a participação também de Benjamin Franklin e Samuel Adams para formular essa declaração de independência muito importante, né, que ela permanece até os dias de hoje nos Estados Unidos. É claro que ela sofreu várias emendas, várias modificações bem particulares, mas é a mesma declaração que permanece até os dias de hoje. Então foi muito importante esse movimento, lembrando que a Declaração da Independência dos Estados Unidos tem um caráter extremamente iluminista, então ela coloca aí como o homem, né, como ser racional, passível aí de liberdade, de trabalho, a questão do liberalismo político, liberalismo jurídico e econômico. Então, são caráteres bem voltados aos aspectos que a gente estudou do iluminismo, que vai ser muito influente nesse momento também. E aí, em 1783, a gente tem o Tratado de Paris, que é basicamente o reconhecimento da Inglaterra, né, por parte aí dos ingleses, o reconhecimento da independência. No processo, gente, de guerra, a gente vai ter uma forte participação da Holanda e da França também. Então, esses países eles ajudam os colonos, né, a vencerem a guerra contra os ingleses. Lembrando que a França ela sempre teve, né, algumas questões e conflitos com a Inglaterra, então vai ser muito importante o rei Luís XVI, mesmo a França estando em calamidades absurdas, a gente vai ver também que isso influenciou a Revolução Francesa, a França participa da guerra, a França sai da guerra também endividada, e a Holanda, ela também não tinha questões aí com questões de afinidades econômicas, né, com a Inglaterra, e aí ela ajuda também o processo de independência das Américas, das 13 colônias. Então, foi um processo, assim, de guerra mesmo, e que a gente teve a participação desses países, que foi extremamente importante para a história dos Estados Unidos. Então, a gente tem tudo isso. E aí, a organização do Estado, né? A gente tem a independência dessas 13 colônias, né? Colônias do Norte, colônias do Sul são independentes da Inglaterra, mas e agora? Como é que fica, né? Como é que vai se dar a organização interna dessas 13 colônias? Aí, em 1787, eles formulam aí, né, eles participam do Congresso Constitucional da Filadélfia, que é basicamente para discutir, né, sobre as questões das colônias, como que será agora essa questão de organização política interna. Daí a gente vai ter duas vertentes que vão ser muito discutidas nesse momento, que serão o republicano, né, e as questões dos federalistas, né, que é um modelo aí político adotado até os dias de hoje. Então, a gente tem um modelo republicano que visa mais essa questão da autonomia, né, dos estados e o governo e a vertente federalista visa mais a questão do centralismo político. Então, os republicanos eles queriam uma autonomia maior dos estados e os federalistas não, ele queria essa centralização política. O que vai acontecer? Eles vão juntar os dois modelos em um só, formando aí a República Federativa Presidencialista. Ou seja, os estados eles têm alguma certa autonomia, eles podem ter leis específicas, eles podem diferenciar em algumas questões políticas entre eles, mas a gente vai ter um presidente republicano de uma república para governar todas as colônias, todos os estados. Então, eles adotam aí, estabelecem uma república federativa presidencialista, né, que se permanece aí até os dias de hoje nos Estados Unidos. Nesse momento, tem muitas limitações ainda de participação, não tem um liberalismo político como a gente tem hoje, mas é basicamente essa estrutura que permanece ainda nos Estados Unidos, né, com a autonomia dos estados e um presidente para ter uma governabilidade aí como um todo do país. E a gente vai ter a primeira eleição, né, que acontece em 1789, uma eleição indireta, e que elege aí o George Washington como o primeiro presidente aí dos Estados Unidos da América. Depois a gente vai ter a formação da Bill of Rights, que é as emendas constitucionais. Isso vai fazer com que haja algumas limitações, né,
e a permanência também de algumas modificações. Dentre elas, a gente vai ter a laicidade do Estado, o Estado ele se torna laico, o porte de armas, a questão do porte de armas é muito importante, né, para os Estados Unidos, porque eles defendiam, desde essa concepção, dessa construção histórica, que os colonos, os cidadãos, né, das colônias, eles deviam estar armados. E isso reflete até os dias de hoje, né, os Estados Unidos, com a legalidade do porte de armas e a questão também da venda dessas armas, né? Eles compram armas em supermercados e tudo mais. Então a gente tem uma questão histórica do porte de armas e que a gente tem os reflexos disso até os dias de hoje. A questão também do pleno direito de defesa, uma construção iluminista, né, proposta por Locke, que foi apresentada também. Só que o que permanece, né? A partir disso, a gente não mexe na questão da escravidão, então continua um Estado escravista e a gente tem um voto censitário, então o voto ainda se dá por renda e sem a participação nenhuma de mulheres na política. Então a gente tem toda essa estrutura escravista que se permanece, né, a partir aí da independência, eles não vão discutir isso ainda, e isso vai se refletir lá um pouco mais para frente na Guerra de Secessão. O Sul tem uma maior, né, quantidade aí de mão de obra escravizada, por ter esse caráter mais de exploração, e a gente vai ver na Guerra de Secessão futuramente, né, no século XIX, como é que se vai dar esse processo aí da questão da escravidão. As consequências da independência dos Estados Unidos. Lembrando que foi o primeiro país da América a se tornar independente, né, com influências aí iluministas, e a gente vai ter o forte estímulo para outras independências do continente aí, americano, exceto o Brasil. Os continentes que os estados, né, as colônias aqui da América que terão aí esse processo muito influente, elas se tornam repúblicas também, né? Elas vão ter esse caráter de seguir o que os Estados Unidos formou, uma república federativa e tudo mais. No Brasil, não. A gente vai ter o processo de independência posteriormente, mas a gente vai para uma monarquia. Então, o Brasil ele tem um caráter mais diferente. E ele vai influenciar também a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa sofre grandes influências da independência dos Estados Unidos, né? Que a Revolução Francesa acontece em 1789, alguns anos depois da assinatura da Inglaterra do Tratado de Paris. Então a gente tem esse movimento muito importante que foi a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. A gente tem que se atentar para essas características das colônias, esse processo de autonomia que as colônias tinham com relação à Inglaterra. A Inglaterra ela atua com uma negligência salutar, ou seja, ela não atua com uma exploração efetiva na colônia, como acontece com Portugal e Espanha. Então ela meio que deixa as colônias de lado, né, a gente pode dizer assim, e essas colônias elas começam a ter um processo de autonomia, começam a ter um desenvolvimento muito significativo no comércio, nas relações comerciais com os outros países. E isso depois, quando a Inglaterra começa a entrar numa certa crise da guerra, dos processos de revolução industrial, ela se volta com isso e já não consegue ter toda essa atuação sobre as colônias. E aí a gente tem toda essa questão do sentimento, do nacionalismo que é construído, porque eles sofrem, né, fizeram uma guerra de independência e teve participação de alguns outros países, mas eles constroem significativamente essa questão nacionalista. E é importante a gente ver isso. Aqui eu coloquei um trecho de uma notícia que reflete um pouco essa questão nacionalista dos norte-americanos. É uma notícia de 2012, e aí mostra, o repórter ele fala basicamente um movimento que estava acontecendo em 2010, de pessoas aí fantasiadas e numa certa festa do chá, né, colocando e remetendo ao movimento que aconteceu da lei do chá, né, esse movimento histórico aí, e que teve a participação dos colonos contra a taxação de impostos dos ingleses. E aí, essa fantasia patriota, né, que é colocado, ela acaba trazendo uma legitimação de uma população, né, que busca os primórdios aí de uma
uma formação nacionalista, mas que nega a diversidade do próprio país, né? Lembrando que os Estados Unidos aí tem uma concentração muito grande atualmente de latinos que trabalham, né? De imigrações muito grandes de outras pessoas, de outros países, um país extremamente, né, globalizado, a potência aí mundial durante muito tempo. Então, ter essa questão nacionalista muito forte, você acaba tendo a ter retóricas muito racistas, você acaba tendo um nacionalismo muito exacerbado, causam um impacto na formação de milícias. Isso que ele coloca, né, de uma forma meio sarcástico que o jornalista coloca, mas é interessante a gente ver isso, né, porque existe esse sentimento nacionalista ainda é muito forte nos Estados Unidos, e a gente vai ver depois como que se dá a formação dos movimentos raciais, que se deu também, e a gente vê até os dias de hoje, né, as lutas raciais. Isso tudo faz parte desse processo histórico de construção dos Estados Unidos, que muitas vezes tem um nacionalismo um pouco mais exacerbado, né, mas não vamos desconsiderar todo o processo de formação de independência dessas 13 colônias, mas a gente ainda tem reflexos de tudo isso na sociedade contemporânea, e é interessante a gente ter esse movimento dialético, né, de entender o processo histórico e ver suas particularidades na atualidade, nas relações que a gente vive atualmente. Então é isso, gente. Bons estudos aí para vocês. Até uma próxima.